Olá, muito bom trazer até você algumas das leis universais pelas quais a infinita inteligência usa para tornar realidade seus sonhos, desejos e projetos. Todo o conteúdo deste canal, J. Carlos de Andrade CLW, é voltado à missão de trazer até você novos paradigmas, embasados pela ciência da mecânica quântica, que deixa-nos claro a necessidade de adotarmos uma postura e visão mais espiritual sobre nossa passagem por esta dimensão, tal como bem conhecida por povos antigos e mentores espirituais em várias partes do mundo. Eu, o intérprete amador destas leituras, sou imensamente agradecido a você pelo apoio, seja por inscrever-se no canal, deixar seu comentário e ainda o like na publicação. Quer baixar este conteúdo em PDF? Acesse o site Escola da Luz, cujo link consta na descrição. Este é o fascículo 11, A Lei da Obediência, do autor Dr. Raymond Holliwell. A tradução é de Marcos Trombetta e a leitura é amadora de J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Viver em tumulto, cegamente trabalhar alguns anos e depois cair na incerteza, certamente não é o propósito da existência do homem. A vida deve significar mais do que isso, e ela significa mais. O homem deveria ser um construtor, e para ele foi dado todo tipo de material que ele possa precisar para construir a vida que ele quiser viver. Ele constrói na liberdade ou na ignorância, de acordo com sua obediência, de acordo com o seu entendimento da divina lei e do uso que ele faz dela em seu dia a dia. Muitas pessoas, quando aprendem sobre que a ciência de viver é governada por leis exatas, imediatamente essas presumem que viver a vida corretamente é viver da maneira mais difícil. Elas têm medo de uma lei que é exata em suas demandas quando se trata de seu relacionamento com as melhores coisas da vida. No entanto, essas pessoas não estão dispostas que a lei que governa a sociedade humana seja modificada de qualquer maneira. Elas reconhecem que as leis que governam a conduta e a atividade social precisam ser propriamente impostas se a sociedade organizada quiser funcionar harmoniosamente e com segurança. Em outras palavras, elas reconhecem que o governo é para o bem da espécie humana e que, sem isso, a vida humana e o bem-estar estariam correndo perigo. Se isso é verdade sobre o governo humano e estabelecido por condições e leis, é ainda mais verdade sobre o governo divino. E quanto mais exata for a lei, mais certos serão a segurança, prosperidade e felicidade
para aquele que cumprir com as demandas da lei. No campo da ciência, nenhuma lei é mais exata do que aquelas que governam as da matemática. Um contador, mesmo quando ele falha em resolver um problema, ele sabe que isso só pode ser resolvido apelando para as operações exatas da lei que governa todos os cálculos da matemática. Se essas leis fossem alteradas, a solução do problema estaria completamente sem esperança. Talvez não exista área na qual a religião foi mais longe do que ela foi em sua busca pelo entendimento de Deus, seja ele o Deus do cristianismo ou dos pagãos. Ao invés de reconhecer que a inteligência suprema é a lei, operando tão de acordo e tão certamente como as leis da natureza, os homens criaram em sua ideia um Deus que é parcial, sujeito a apelos de santos e de pecadores ao mesmo tempo. Um Deus que pode ser persuadido e com o qual podemos barganhar. Um Deus o qual dá a vida e depois a tira. Um Deus que cura o pecado e que o causa. Um Deus que empobrece e que enriquece. Um Deus que recompensa e que pune. E tendo aceitado essas ideias erradas, fez-se com que a oração se tornasse uma grande causa de dúvidas, onde não se tem aquela forte certeza de que uma coisa só acontecerá de acordo com a lei divina. Para muitos, esse aspecto da verdade cria uma ilusão de um Deus para tudo. Um Deus que não está interessado nas necessidades e problemas do homem. Um Deus o qual não é um pai com o qual podemos conversar e conseguir seus cuidados. Disse Maria, chorando: eles consumiram com meu Senhor. Fecha aspas. Mais cedo ou mais tarde, no entanto, eles descobrem que esse conhecimento divino da natureza de Deus, como lei, deu-lhes o seu Senhor em um sentido tão próximo e íntimo que todas as dúvidas em afirmar sua bondade é encerrada. Pois uma vez que a lei é entendida, nós passamos a possuir o segredo da felicidade eterna, da paz, e conseguimos o domínio e a maestria sobre todas as outras forças ao nosso redor. A palavra obedecer significa submeter-se a uma regra ou agir de acordo a ordens ou instruções. Obediência, então, é o governador de todo movimento, seja ele mecânico, literal ou espiritual. Uma máquina gigante, sem seu governador, iria se despedaçar em partes. Poderia ser tremendamente destrutivo, porque ele falharia em obedecer à sua própria lei da aceleração ou da gravidade. Um gigante intelectual que falhar em agir em união com a lei do aprendizado irá tornar-se um idiota.
Um estudante que falha em unir-se ou obedecer às instruções do Espírito, à lei de Deus, irá reverter essa bondade e criar a maldade. Nós dependemos inteiramente da obediência para o nosso sucesso na vida. Nossas sociedades, cidades, estados e nações são mantidas por elas. Nossas propriedades e vidas são dependentes delas. Porque, graças ao nosso respeito pela obediência, nós, como um todo, as mantemos. Quando olhamos para dentro de casa, nós vemos a mãe educando suas crianças nos hábitos da disciplina. Amanhã, nós vemos uma mãe feliz, suas crianças crescerem e tornarem-se homens de caráter e conseguiram o sucesso. Um sucesso porque lá no começo de suas vidas, a semente da obediência foi plantada, a qual cresceu em forma de respeito, obediência e pensamentos altruístas. Por outro lado, nós podemos ver outros falharem, porque eles foram permitidos crescerem desobedientes, desrespeitosos e egoístas. Um negócio é formado com base na obediência, e enquanto cada membro obedecer às leis do comércio, ele será um sucesso. É apenas quando o homem burla essas leis com excesso de especulação, com esquemas sujos, valores inflacionados ou falta de cooperação, que ele provoca sua própria ruína e causa a falência e perda. Todos os nossos problemas na vida são devidos, em alguma medida, à nossa obediência à lei do pensamento e seu Criador, Deus. Nossas dificuldades têm sido em saber o que obedecer e o que não obedecer. Nós encontramos na natureza a resposta. Ela não tem problemas que ela não possa superar. Ela não tem problemas que ela não possa resolver. Ela não tem encargos que ela não possa suportar, nem tarefas que ela não possa realizar. E por quê? Todas as suas operações são governadas pela poderosa lei da harmonia e da ordem, que constantemente remove todas as discórdias, a qual cura todas as doenças, a qual corrige todos os erros, a qual supre qualquer necessidade. Se no inverno um pequeno broto tenta sair do solo antes da estação, a Mãe Natureza destrói aquele broto, o congela até a morte. No entanto, ao mesmo tempo, a mesma neve ou gelo que congelou aquele broto serve como um cobertor que aquece e protege as outras sementes que seguem as leis. Quando o homem deseja usar a natureza em seu trabalho, como, por exemplo, na jardinagem ou na agricultura, ele precisa saber como agir
de acordo com as leis da natureza. Em retorno, por ele ter obedecido às leis, ele consegue os melhores resultados e, no final, ele irá desfrutar de uma maravilhosa colheita. Aquele que obedece às leis da natureza e age como um de seus obedientes servos, mais tarde se tornará o mestre e colherá uma colheita abundante. Todo estudante que obedece à lei e é um verdadeiro servo do bem irá tornar-se uma grande alma e irá colher o poder para controlar todas as suas condições e desfrutará de abençoada glória. Isso era o que o Mestre estava tentando nos dizer quando ele disse: aquele que quiser ser o maior entre vós, deverá ser seu servo. Aquele que quiser exaltar-se, deverá humilhar-se. Aquele, no entanto, que humilhar-se, será exaltado. Fecha aspas. No entanto, isso não nos passa a ideia de alguém fraquejando, alguém que dá tudo ao forte ou facilmente é humilhado pelo mais agressivo, pois Paulo disse: quando sou fraco, é que sou mais forte. Fecha aspas. Significando, com certeza, que quando ele é fraco para obedecer à lei do bem, ele é mais forte e espiritualizado. Nossos erros são imensamente devidos ao fato de que nós temos obedecido mais estritamente às leis da terra do que às leis do Espírito. Nós temos submetido nossas ideias à aparência das coisas, ao invés de submetermos à profunda verdade, assim como a lei as ensina. Pedro e os apóstolos disseram para aqueles que ficaram ao seu redor no mercado: nós precisamos obedecer a Deus, não ao homem. Fecha aspas. Nós devemos obedecer à lei do bem, ao invés da lei do homem. Eles sabiam que um homem é apenas aquilo que ele pensa que ele é. E se ele obedece aos sussurros do Espírito ou o desejo de seus sentidos, seus resultados serão de acordo. Paulo disse: não sabeis vós que a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Fecha aspas. Se nós obedecermos o Espírito dentro de nós, ao invés das condições ao nosso redor, então a lei requer que nós primeiro pensemos as coisas a partir do nosso interior, antes de nós podermos vê-las em nosso exterior. A grande maioria de nossas experiências são o resultado de nossa própria atividade criativa. Essas atividades são primeiro vinculadas a pensamentos que mantemos em nossa mente. A lei afirma que você colhe aquilo que planta.
o que é matematicamente preciso e verdadeiro. Se você planta uma semente de nabo, a natureza não produz um tomate. Se você planta uma semente de milho, a natureza não cometerá um erro e fará crescer um gigante pé de carvalho. Dessa mesma forma, se você planta pensamentos de temor, a lei que você obedece irá te dar alguma coisa para você temer. Ela irá produzir mais e mais circunstâncias para você ter medo. Se você pensa em doenças e falta, você irá receber exatamente o que você está esperando. Qualquer que seja a lei que você obedeça, irá te servir. A coisa mais importante, então, é saber o que obedecer. Você ri dos problemas dos pequenos, porque você os vê a partir de seus verdadeiros valores. Para uma criança, suas pequenas tarefas parecem reais e completamente importantes, e até que ela não supere sua infantilidade, ela não poderá olhar para trás e divertir-se do que passou sem arrepender-se. Até que nós não nos tornarmos maiores que nossos problemas e nossas preocupações, nós jamais poderemos ter esperança de pararmos de ter problemas. Uma mãe colocou o seu pequeno filho para dormir uma noite, mas depois ela percebeu que ele estava inquieto, incapaz de dormir. Ele a chamou e pediu que ela ligasse a luz para ele. A mãe sabia que alguma coisa estava errada, então ela foi até a sua cama e ganhou a sua confiança conversando com ele. Ela descobriu que durante o dia outras crianças haviam lhe ameaçado de lhe enviar o bicho-papão para lhe pegar, porque ele não havia dado a eles os seus brinquedos. A mãe então explicou a ele que não existia bicho-papão. Ela disse que o objetivo disso tudo era amedrontá-lo e submetê-lo a dar-lhes seus brinquedos. Ela disse a ele que ele poderia dormir em paz porque não existia nenhum bicho-papão. A criança havia obedecido à ilusão das coisas e estava assustada, mas a mãe viu a verdade. Conhecendo a verdade, ela pôde perceber o princípio do medo envolvido e, destruindo-o na mente de seu filho, ela o tornou capaz de ir para a cama e dormir em paz. O propósito dessa nossa lição é aprendermos como nós podemos apropriadamente escolher e servir a lei para nossa evolução. Ou nós servimos a princípios ou a coisas em tudo aquilo que pensamos ou fazemos. Coisas são os eventos ou os resultados de causas invisíveis, ao passo que princípio é a verdadeira causa e é o espírito. Princípio é aquilo que nós pensamos em nossa mente, e coisas são os resultados daquele pensamento. Um homem que obedece a ilusões
ou cultua coisas, terá muitos encargos para carregar. Os encargos do homem são as coisas as quais ele define como sendo suas propriedades pessoais. Coisas que ele sente que são literalmente suas e, por isso, ele deve protegê-las e salvá-las. Anos atrás, um de meus parentes adorava ilusões e coisas. Ele lutou para acumular riqueza. Ele trabalhou tão duro para ganhar sua riqueza que ele perdeu sua saúde para isso. Depois, ele se arrependeu e tentou ganhar sua saúde novamente, gastando sua fortuna, e no final ele acabou morrendo, um homem desapontado e iludido. Aquele homem, assim como tantos outros, começou na vida com um conceito errado sobre as leis de Deus. É estranho, mas o homem não possui uma única coisinha. Tudo o que ele tem, na verdade, é apenas emprestado a ele, de acordo com o entendimento dele em relação à lei que ele serve. O homem nasceu nu e ele morre na mesma nudez. Todas as suas coisas terrenas são tiradas dele. Até mesmo seus muitos encargos tornam-se ilusões novamente. Sua verdadeira tarefa na vida é encontrar seu lugar de acordo com o seu entendimento. E esse entendimento determinará a maneira que ele irá viver a vida. Analise os seus encargos. Eles surgem de alguma ideia de possessão que você pensa? Você possui dependentes, outros que você precisa manter, e você sente que você precisa se preocupar com eles, como se eles não tivessem outro protetor e provedor? Mas quando você perceber sua unidade com Deus, aquele que vê até mesmo as folhas que caem, você irá então mudar a sua ideia de responsabilidade. Daí então, a sua libertação mental irá permitir um fluxo muito maior de abundância em sua vida, e ela virá em muito mais formas do que antes. Milhares hoje estão presos em sua escravidão à ideia de que eles precisam ser ajudados pelos outros, que eles precisam ser libertados. A grande necessidade deles não é a sua ajuda nem a minha, mas é sim a de um novo entendimento da vida propriamente. O medo do futuro tornou-se uma crença das raças, e isso afeta todas as idades. Ao você obedecer à lei do medo, ao invés da lei de Deus, você terá muito mais encargos, muito mais fardos para carregar. Pois somente quando nós somos capazes de deixarmos nossos encargos para a lei, nós seremos verdadeiramente livres. Se você é obediente à lei, você não irá sofrer com esses encargos sendo amontoados em cima de você. Você viverá no presente,
Faça sua maior obrigação todos os dias. Esqueça o passado e deixe o futuro cuidar dele mesmo. Para confiar na lei, você deverá saber suas orientações pela experiência e pela prática. Para aqueles que não aprenderam essa orientação, a experiência precisa ser adquirida. Deus não requer de você que você siga sua liderança cegamente. Veja as evidências de uma inteligência invisível invadindo todas as coisas, até mesmo sua própria mente e corpo. Desobedecer à lei é recusar-se a fazer aquilo que nós sabemos que é certo. Todos nós sabemos o certo, mas nós nem sempre fazemos isso, porque isso parece interferir ou atrasar nossas conquistas imediatas de objetos que nós queremos. Nós queremos retornos rápidos, nos esquecendo que a lei se move vagarosamente, porém trabalha perfeitamente e bem. Nós queremos curas instantâneas para nossas doenças, mas nós somos relutantes a desistirmos daqueles hábitos que as causam. Quando nós falamos de um homem de princípios, nós queremos dizer um homem que é governado pela lei do jeito certo de pensar e viver. Um homem que não é facilmente seduzido. Um homem que não é um oportunista. Um homem que não irá desviar-se do caminho o qual ele considera ser o certo por uma questão de lucro pessoal ou aclamação popular. Um homem, resumindo, que alguém pode confiar absolutamente ser verdadeiro às suas convicções, resistente à tentação de mudá-las ou modificá-las. Ninguém irá negar que um homem igual a esse inspira a mais alta confiança e pode se tornar uma torre de força e de liderança. Ele é aquele com que os outros contam para a liderança, no passo que o homem que é facilmente persuadido com pressão, mesmo para motivos gentis, não é o tipo de indivíduo no qual nós podemos confiar. Se isso é verdade do homem no campo exterior, quanto mais isso é verdade para o homem em seu campo interior, no campo mental, porque Deus é o princípio, não meramente governado pelo princípio. O homem que é governado por Deus nunca tem dúvida sobre os resultados que ele irá conseguir seguindo os princípios, pois os princípios são baseados na lei da obediência. Sendo assim, essa lei só pode ter um resultado: felicidade, paz e prosperidade. Tudo o que é necessário para nós é aprender a obediência à lei da verdade e não obedecer a coisas pequenas que chegam até nós conforme nós permitimos nossa visão a ser perturbada e embaraçada.
Abençoados são aqueles que ouvem a voz de Deus e que a mantêm. Obedecei minha voz, e eu serei o teu Deus, e vós sereis o meu povo. Fecha aspas. Quando nós obedecemos a voz, lei, então nós entendemos finalmente a afirmação do Mestre: tudo o que é meu é teu. Fecha aspas. Essa é a lei agindo através de nós. Ao obedecermos à lei, nós nos submetemos ao ser divino que habita dentro de nós. Nós nos recusamos a aceitar a aparência das coisas exteriores como sendo finais e verdadeiras, mas nós nos voltamos para dentro e procuramos o que verdadeiramente é real e verdade como Deus, a lei, quer que seja. Vamos viver com Deus em seu trabalho, não depois que nós morremos, não amanhã ou no próximo ano, mas aqui e agora. O reino de Deus está à nossa disposição, esperando o nosso reconhecimento e obediência às suas leis. Nós precisamos ser capazes de conversar e de viver com Deus, a lei, em nossa vida diária. Então, nós devemos viver com amor e felicidade, com esperança, abundância e paz aqui e em todos os lugares. A decisão é nossa. Se eles obedecerem e servi-lo, eles irão passar seus dias na prosperidade e seus anos com prazer. Job 36:11. Caros inscritos e ouvintes, este é o término da leitura deste fascículo. Aguarde para breve a leitura dos demais fascículos desta obra. Muito obrigado pela atenção, pelo compartilhamento e até breve.